Simbora! Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou só ver quem está presente aqui, né? Agradecer, na verdade, todos vocês que separaram aí um pouquinho da tarde de vocês para estar aprendendo física, né? Então, muito obrigado aí pela presença, ó. Ana Beatriz, Antônio Marcos, Caio, Christian, Danilo, Davi, Francisco Marlen, Júlia, Jonas, José Flávio, Kaique, Luan, Márcio, Marissa, Nathalie, meu Deus, eu tenho que decorar teu nome, velho. Nathalie, Nath é melhor, muito mais fácil mesmo. Obrigado. Nath, Paulo, Pedro Henrique, Pedro Vinícius, Samuel, Thiago, Vanessa e Vinícius. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Vou estar levando vocês para o nosso quadro virtual de hoje, que é esse daí, tá? Esse daí, ó. Nosso assunto de hoje é continuando, como o Alex me pediu, vou dar continuidade aos assuntos que ele estava vendo com vocês, que era termologia, tá? Quem não esteve presente na nossa última aula, eu expliquei para vocês o que a gente ia estudar durante o terceiro e o quarto bimestres. Então, terceiro bimestre, primeiro assunto aí, vocês forem lá no Google Sala de Aula, ó, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Na parte de atividades, aí tu desce o filtro. Na parte de física. Cadê física? Tá aqui. No celular também tem esse filtro, viu? Fica lá em cima. Na parte de física. Já tem aí duas postagens minhas. Da aula passada. Esse quadro virtual aí que vocês estão vendo, ó. Primeiro assunto da aula de hoje, ó. Calorimetria. Calor sensível e o calor latente. Essa é a primeira aula hoje. E a próxima aula, termodinâmica, com a primeira lei da termodinâmica. Aí a gente encerra esse assunto de termologia. Vocês já viram com o Alex os termômetros, vocês já viram com o Alex como é que o calor se propaga, né? Por condução, convecção, radiação. Como que o calor sai de um corpo e vai para o outro, né? De um lugar para o outro. Como que o calor se propaga. Vocês já viram isso aí? Pelo menos o Alex já me falou que ensinou a vocês. Ele pediu para eu dar continuidade a esse estudo. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Beleza? Simbora. Queria também avisá-los que eu estou com a tela de chat aberta aqui. Então vocês podem interagir aí pelo chat comigo, que eu vou estar vendo em tempo real. Mas vamos lá. Basicamente, pessoal, o que é que vocês têm que trazer de conhecimento para entender a aula de hoje? Uma única informação, tá? Que o calor, ele sai de um corpo e vai para o outro de forma natural, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Isso vocês têm que relembrar, vocês têm que trazer para a aula de hoje esse conhecimento. Então, se eu tenho aqui uma garrafa que está na temperatura do ambiente, quer dizer, tirei do congelador, né? Vamos supor, tirei a garrafa do congelador e ela está a, sei lá, 5 graus Celsius. O ambiente não está a 5 graus Celsius. O meu ambiente aqui, né? Ele deve estar aqui temperatura, vamos ver aqui, ó. Temperatura de Fortaleza hoje. Quem que responde, né? Temperatura de Fortaleza. Aí, ó, 29 graus Celsius. Então, olha só. Se eu tenho uma garrafa que está com 5 graus Celsius, gelada, e o meu ambiente está a 29 graus Celsius, pergunto para vocês. O calor vai de quem para quem? O calor sai da garrafa e vai para o ambiente? Ou o calor vem do ambiente para a garrafa? Ah, show de bola! Macho, confio no trabalho do Alex. Né? Conheço o trabalho do Alex. Né? Aluno que se dedica, aprende com ele facinho. Pessoal, mais quente para o mais frio. Perfeita a resposta de vocês.
né? Ambiente está com 29 graus Celsius. Garrafa está com 5 graus Celsius. Então, a tendência é que o ambiente continue ofertando calor, dando calor para a garrafa vai aumentando de temperatura até se igualar com a temperatura do ambiente. O nome disso é equilíbrio térmico. Pronto. Esse é o conceito que eu quero que vocês tragam para a aula de hoje, para poder entender tudo que eu vou dizer aqui, tudo que eu vou despejar de conhecimento. Você tem que trazer isso aí na sua bagagem. De boa? Dito isso, vamos dar uma passeada aqui no quadro. A gente vai ver o que é calor sensível, o que é calor específico, capacidade térmica, e eu escolhi uma questão do livro de vocês, tá? Para a gente poder resolver. Do livro de vocês, ó. Página 83, questão 3. Como exemplo, tá bem? No outro quadro, vou trazer o tema de calor latente. O outro tipo de calor. São dois tipos de calor, sensível e latente. Um serve para uma coisa e o outro serve para outra coisa. A gente vai aprender hoje. Comparando os dois. Vamos relembrar o que é visto no ensino fundamental. Como é que é o nome das transformações físicas, né? Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, porque esses nomes vão aparecer nas questões. Por exemplo, nessa questão aqui, ó. Esse nomezinho aqui, ó. Vaporização. Você tem que saber o que é. É passagem de onde para onde? Sólido para líquido, líquido gasoso, enfim. A gente tem que relembrar para poder resolver questões sobre esses temas. Então vamos lá, sem demora. Essa é a nossa aula de hoje. Vamos primeiro para calor sensível. Olha a definição que eu coloquei aí no quadro, pessoal. O que é calor sensível? Tá? Vou com o mouse selecionando, acompanha. Calor sensível é o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca o quê? Provoca nele uma variação de temperatura. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você tem um corpo, você dá calor para ele, ou então você tira calor dele. Ele vai variar de temperatura. Simples assim. Esse calor que você dá, ou que você retira do corpo, para mudar a temperatura dele, é chamado de calor sensível. O outro calor, olha o que é calor latente. Vamos selecionando aqui, ó. Calor latente é o tipo de calor. É o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele o quê? Mudança de temperatura, não mudança de estado físico. Olha o que o Pedro colocou aí no chat, pessoal. Muda a temperatura sem mudar o estado físico. Pedro está falando do calor sensível. Muda a temperatura, mas continua sólido. A garrafa muda de temperatura, mas continua sólida. Tá? Isso é calor sensível. O calor necessário só para variar a temperatura. Agora, o calor necessário, olha o que está escrito aqui, ó, para mudar de fase, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, é necessário um tipo de calor chamado de calor latente. É o calor necessário, não muda a temperatura, pessoal. Enquanto o corpo, aqui, ó, vou trazer para vocês aqui no gráfico, ó. Presta atenção nesse gráfico, vocês vão entender bem melhor. A gente tem aqui, ó, gelo a menos 20 graus Celsius. Vou até pegar uma setinha aqui para apontar para vocês. Apontar onde eu estiver falando. Opa. Pronto. Aqui. Aqui a gente tem gelo
tá? Porque a gente tem gelo a menos 20 graus Celsius. Esse gelo, a gente vai aquecer esse gelo para ele aumentar de temperatura. Quando ele chegar em 0 graus Celsius, ele vai começar a virar água. Então, olha o gráfico. Bem aqui você tem gelo com menos 20 graus Celsius. Ó. Presta atenção aí, acompanha a minha setinha aí. Ó. Você tem menos 20 graus Celsius. Aí você começa a aquecer, ele vai aquecendo, aumentando de temperatura, até chegar nessa temperatura aqui, ó. Até chegar na temperatura de 0. Esse eixo vertical é de temperatura, tá? E esse eixo aqui, ó, horizontal, ele é o eixo de calor, quantidade de calor. É esse Q maiúsculo aqui, ó. Calor recebido, quantidade de calor. Então, você tem gelo com menos 20. Você começa a ofertar calor para ele. Ele ganha calor. Ele aumenta de temperatura. Aí ele chega em 0 graus Celsius. O que é que começa a acontecer aqui? Passagem de sólido para líquido. Como é o nome, pessoal? Acompanha o meu mouse aí. Ó. Passagem de sólido para líquido, o nome é fusão. Né? Fusão. Você vai derreter. Passar de sólido para líquido. Tá? Então o gelo, que está com 0 graus Celsius, ele começa a derreter. Pergunto para vocês, é instantâneo esse processo? Puf! O gelo chegou em 0, ele puf, se transforma em água? Ou demora um tempo? Né? Demora um tempo, enquanto o gelo derrete, sempre existem 2 estados. S mais L, sólido mais líquido, enquanto estiver acontecendo o derretimento. O processo que a gente chama de fusão. Então o gelo aqueceu, o nome desse calor, o calor para o gelo esquentar. Parece irônico, né? Mas o calor para o gelo esquentar. O gelo aquecer. Para o gelo sair de menos 20 e chegar em 0 graus Celsius. O calor para mudar de temperatura. O Pedro botou aí no chat. Calor sensível. Muda a temperatura sem mudar o estado físico. Você nota, ele continua sólido. Mudou só de temperatura. De menos 20 para 0. Agora aqui, quando o gelo chega em 0, ele começa a derreter. E ele só vai virar totalmente água depois de um tempo. Então, esse processo, chamado de fusão, derretimento, ele acontece do sólido para o líquido. Derreteu todinho, se você continuar aquecendo, continuar ofertando calor, essa água vai sair de 0 graus Celsius. Tá aqui. Essa água vai sair de 0 graus Celsius e vai para uma temperatura que você quer. Né? 40 graus Celsius. Quer tomar um banho quente, né? Um banho morno. Se aquece a água até 40 graus Celsius. Então, olha só. Ela sai daqui de 0, começa a aquecer. Aqui só existe líquido. Vamos supor que a gente começasse a aquecer até 100. Aí ia começar a acontecer outro processo. Passagem de líquido para vapor, para gasoso, vaporização. Então é isso que eu quero que fique entendido na aula de hoje. Principal teoria que tem que entrar na cabecinha de vocês é o quê? A definição. Calor sensível é o calor para mudar a temperatura, mas não muda de fase. Continua no mesmo estado físico. Tá? E o calor latente é o calor para mudar de fase, mas não muda de temperatura. Então eu vou escrever aí no chat, tá? A outra definição. O Pedro escreveu uma, eu vou escrever a outra. O Pedro escreveu assim: muda a temperatura sem mudar o estado físico. Agora eu vou escrever: muda o estado físico sem mudar de temperatura. Esse segundo é o calor latente. Definição de calor latente. Beleza? Entendido isso? Vamos para as equações? Para vocês decorarem, tá? Dá até vergonha de falar
mas foi como eu aprendi, nunca mais esqueci, vou repassar para vocês. É a fórmula do que macete, que moleza, tá? Só para você decorar. Que macete, que é igual a MC delta T. O que é cada letrinha dessa? Que macete. Que macete, tá? Calor latente é o que moleza. Q é igual a M vezes L. Então, deixa eu me diminuir aqui um pouquinho. Só para poder caber aqui. Pessoal, quem é essa letra Q? Quantidade de calor. Lá também. O que significa quantidade de calor? Ou que você está ofertando para o corpo, ou que você está retirando dele. Se você ofertar calor para o corpo, ele pode ou variar de temperatura ou mudar de fase. Tá? Calor sensível, calor latente. Beleza? Então, esse Qzão, Q maiúsculo, significa quantidade de calor. Esse M, obviamente, esse M também está nas duas fórmulas. Esse M significa massa do corpo. A massa do corpo que está mudando de fase, calor latente. A massa do corpo que está mudando de temperatura, calor sensível. Tá? Quem é esse C? Esse Czinho. Olha aqui que eu botei a tradução dele. Ó. É o calor específico sensível. Cada substância, pessoal, vai aquecer de uma forma diferente. Eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês. Ó. O calor específico indica a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Olha a definição. É o calor que eu tenho que dar para um corpo para ele aumentar 1 grau. Para 1 grama desse corpo, a massa de 1 grama desse corpo aumentar 1 grau Celsius. Isso é calor específico. Cada substância, cada corpo, alumínio, água, álcool, cobre, olha a tabela aí. Ó. Cada substância aquece de uma forma diferente. Tá? Então, se a água é 1 e o calor e o alumínio ó, é 0,21, vamos comparar a água e o alumínio. Não, a água e o ferro, como estava aqui antes. Comparar a água e o ferro. A água vale 1. Vou aumentar aqui para vocês verem. Ó. Tá? Bem aqui. O calor específico da água, o Czinho da água, esse Czinho da fórmula aqui, ó. Tá? Calor específico da água vale 1. 1 caloria por grama grau Celsius. Olha a unidade lá em cima da tabela. Já o do ferro vale 0,1, né? 0,119. 0,1. Ou seja, ele tem um calor específico bem abaixo da água. Isso significa que ele aquece mais rápido, né? Então, aquele que tiver menor calor específico, olha o cobre, 0,09 é menor ainda do que o do ferro. Então, o cobre aquece ainda mais rápido do que o ferro, tá? Quanto maior o calor específico, mais isolante térmico ele é. Então, a água, nesse sentido, é o mais isolante de tudinho. É aquela que aquece mais lentamente de todos esses que estão na tabela. Entendido o que é calor específico? É o contrário, viu, Nath? A água esquenta mais rápido do que quem? Você tem que comparar com alguém. Concordo contigo que existem substâncias, né, que esquentam mais lento que a água. A água esquenta mais rápido do que elas. Existem substâncias. Nessa tabela, não. Mas existem substâncias. Não sei te dizer qual, mas a gente pode pesquisar, né, lá no Google. Não vou lá porque senão a gente vai perder tempo. Mas o que eu quero que vocês entendam.
quanto menor esse número, quanto menor o calor específico, mais rápido o corpo aquece, tá? Tranquilo? Isso é o significado dessa letrinha, o Czinho. Lá na outra fórmula do calor latente, também tem. É o L. O que é o L? Tá aqui, ó. Calor específico, só que agora para mudar de fase, latente. Cada substância tem o seu calor latente, tá? A questão tem que lhe dar isso. Você não é obrigado a decorar o calor sensível de cada uma das substâncias, o calor específico, né? De cada uma das substâncias, tá? E esse ΔT, obviamente, é variação da temperatura. Ele não tem na outra forma, porque aqui não varia de temperatura. Aqui o que muda é a fase, mas não muda de temperatura. Por isso não tem variação de temperatura nessa fórmula de calor latente. Só tem variação de temperatura na fórmula de calor sensível. Tá? Porque calor sensível é para variar a temperatura. Calor latente é para variar a fase, o estado físico. Se está entendido isso, pessoal? Tá, deixa eu ver que horas são. São 2h10. Nossa aula vai até... Deixa eu ver aqui. Até 2h25. Vala-me Deus, tem que correr. Bora resolver uma questão do livro. Como exemplo, tá? Fala, Nath. Levantou a mão, Nath? Tá. Pois vamos embora. Resolver uma questão do livro, tá bom? Para que a gente possa fixar esse conhecimento na cabecinha. Beleza? Vamos lá. Acompanha a leitura, pessoal. A questão fala assim, ó. A seguir, apresentamos os valores de calor específico de 5 substâncias no estado líquido. E no gráfico, esse gráfico aí ao lado, é representada a curva de aquecimento de 100 gramas dessa substância. Então ele já me deu a massa, 100 gramas. Vamos para o comando da questão. A curva de aquecimento representada é de qual? Esse gráfico aqui é de qual das substâncias? Né? Já caiu uma questão parecida no Enem, tá? Bem parecida. Ele dá o gráfico do aquecimento da substância, te dá uma tabela e pede para tu dizer qual substância é esse gráfico aí, esse aquecimento. Então a gente vai ter que calcular o calor específico. Né? Olhem aqui, a água vale 1, o álcool vale 0,58, o ácido vale 0,49, a acetona 0,52 e o benzeno 0,43. É o calor específico. Esse Czinho aqui, pessoal, ó, a gente tem que encontrar ele. Então eu vou pegar essa fórmula. Que macete. Vou pegar essa fórmula e colocar lá na questão, para a gente começar a resolver. Tá? Vai ficar assim, ó. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Então, olha só. Eu tenho que descobrir essa letra que eu vou colocar de vermelho aí, ó. Eu tenho que descobrir o calor específico. Tá? Então, eu tenho que tirar as informações do texto e do gráfico. Quem é essa quantidade de calor? O Qzão. Quem é a massa? Quem é a variação de temperatura? Essas informações a gente tem que tirar de lá, do enunciado, da tabela e do gráfico. Então, vamos lá. Olhando para o enunciado,
você consegue perceber que ele já me deu uma informação importante, que é a massa. Eu vou até destacar ela aqui, ó. 100 gramas. É a massa do nosso corpo. O corpo que está aquecendo, né? Vou colocar aqui, então, ó. Onde tem M, vou colocar 100. 100 gramas. Variação da temperatura, pessoal. Você consegue perceber a variação da temperatura. Bem aqui, ó. Tem aqui a variação da temperatura. No gráfico, tá? Você vê que a substância sai de 5,5 e aquece até 80 graus Celsius. Essa daqui é a variação de temperatura. Como é que a gente faz variação? Variação é sempre final menos inicial. Então, eu vou botar aqui, ó. Temperatura final. TF, temperatura final, menos temperatura inicial. Esse é o ΔT, tá? Tem como a gente botar já aqui quanto vale. Temperatura final, olha no gráfico, ele aquece até 80 graus Celsius, esse eixo vertical. Deixa eu apontar aqui, ó. Tá aqui. Ele saiu de 55 graus Celsius, foi aquecendo, foi aquecendo, foi aquecendo até chegar em 80 graus Celsius. Então a temperatura do final vai ser 80. E a temperatura do início, T0, temperatura do início, vai ser 5,5. Pronto. E essa quantidade de calor, a gente vai tirar daqui de baixo do gráfico. Calorias, ó. Quantidade de calor. Quanto é que ele está dizendo aqui? Nesse aquecimento, usou quanto calor? Olha aqui, ó. 3.203,5. Vou colocar aqui, na quantidade de calor. 3.203,5. Pronto. Extraímos todas as informações, colocamos na equação do que macete. Quantidade de calor, 3.203,5. Massa, 100. Calor específico, a gente vai descobrir. Variação de temperatura, final menos inicial, 80 menos 5,5. Agora é só calcular. Matemática básica, a gente vai encontrar essa resposta aqui. Tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos logo resolver o que tem dentro do parênteses. 80 menos 5,5, tá? 5,5 para chegar em 80. 74,5, Luan, obrigado. Já para ser mais rápido aí, galera, ó. 74,5. Eu já ia puxar a calculadora, valeu. Obrigado mesmo. E agora, pessoal, eu posso muito bem pegar esse 74,5 e passar aqui para multiplicar com 100, ó. Vai ficar 100 vezes 74,5. Aí a vírgula anda 2 casas para lá. Tá? A vírgula sai daqui e ela anda, ó, ela sai daqui e ela anda 1, 2. Ela fica aqui no final do número. 7.450,0. A gente não coloca essa vírgula 0. Não precisa colocar. A vírgula está no final do número, ela soma. Tá bom? A gente multiplicou por 100. Show, Pedro. Já calculou o resultado? Galera, para a gente achar esse C, o que a gente vai ter que fazer com esse 7.450? Que está multiplicando, ó. Passa para o outro lado. Dividindo. Passa para o outro lado, dividindo. Então, aqui vai ficar sobre esse 7.450. Vai ficar do outro lado, dividindo. Aí você divide na marra, né? Tira a vírgula, coloca um 0. Aí vai dividir normal, tá?
Então vamos lá, deixa eu só conferir aqui o cálculo do Pedro. Né? 3.203,5 dividido por 7.450. Ó, 0,43. Tá? Se vocês quiserem, eu posso dividir aqui na marra, né? Oi. Júlia, tem 2 unidades. Excelente pergunta. Tem 2 unidades para você medir o calor, tá? Olha o que eu coloquei aqui, ó, no quadro. Esse Q de quantidade de calor. Tá aqui ele, ó. Quantidade de calor sensível. Estou destacando aí com o mouse, ó. Olha a unidade dele, ó. Pode ser em calorias, ou então em joule, tá? Depende do que a questão nos der. Olha o que a questão deu aqui no gráfico. Olha no gráfico aqui, ó. Ele nos deu essa barra horizontal, esse eixo horizontal, que é a quantidade de calor, está em calorias, ó. Se tivesse em joule, a resposta seria J, tá? Então, excelente pergunta. Beleza? Fez ao contrário, né? Sem querer. Então, bora lá. Deu quanto? Ó? Deu 0,43. O calor específico, Czinho, é igual a 0,43. A gente tem que ver aqui na tabela. Qual é o que é 0,43, ó? Tá aqui ele. 0,43 calorias por grau Celsius, tá? 0,43 calorias por grau Celsius. Vou até colocar uma moldura vermelha aqui, ó. Essa é a resposta. Portanto, a gente identificou, vai ser o anel benzeno. Anel benzeno vai ser o benzeno, né? O benzeno. Item E. Tranquilo? Então, resumindo, tiramos as informações do gráfico, pegamos a fórmula de aquecimento, mudança de temperatura, que macete, calor sensível, e calculamos, né? Vocês têm que ter atenção só no cálculo mesmo, né? Porque interpretar a questão não é tão difícil, mas exige treino. Tentem fazer as outras questões do livro, pessoal. Embora eu cobre só essas aqui, tá bom? Para a nota de vocês parcial, eu vou juntar todas essas questões que a gente está fazendo aqui. Quem não está acompanhando as aulas, quem não assistir às aulas e nem acompanhar, vai ter dificuldade. Mas quem estiver acompanhando, tá aí a questão resolvida. Só você passar para o seu caderno. Oi. Tá, obrigado. Vanessa, o prof vai botar a resposta dessa questão no Classroom? Vou, Vanessinha. Vanessa, eu vou salvar esse quadro do jeito que está aqui, tá? Tô terminando nossa aula. Vou salvar esse quadro do jeito que está aqui. Faltou resolver uma questão, tá? Que é essa questão aqui de calor latente, ó. Tá? Vocês tentem resolver lá em casa. Se na próxima aula vocês não tiverem conseguido, eu venho e resolvo ela. Mas tentem fazer. Eu tô no WhatsApp. É só me procurar que eu ajudo a solucionar. Eu tô aqui para fazer o aprendizado acontecer, pessoal. Então me procurem, tá? Exijam, me suguem, que dá certo. Vocês vão aprender. Então faltou essa questão de calor latente. Pouco tempo para nossa aula. É só uma aula. Já tô acabando a aula. Pois é, porque eu cheguei agora na escola, parece que no passado houve uma reunião onde o grupo decidiu que de manhã era só para resolução de atividades e à tarde era só para aulas virtuais com os alunos, né? Pronto. Isso aconteceu antes de eu entrar na escola. E eu acho muito válido. Cada EP, pessoal, tem o seu ritmo de trabalho. Cada EP tem o seu público diferente, tá certo? Então, se aqui na JB é assim, vamos continuar assim.
Agora vamos tentar se cuidar o máximo possível. Não percam a vacina, para a gente voltar o quanto antes para o presencial. Beleza? Próxima aula, eu vou gravar a aula e postar. A próxima aula, segundo horário, ó, seria a aula complementar. A nossa aula complementar está aqui. Terça-feira, de 7h10 às 8h. Então eu vou tentar postar eu resolvendo essa questão para vocês. Então é só dar uma olhada lá. Você tenta fazer aí no seu caderno e olha lá a aula que eu vou postar na terça-feira, primeiro horário. Beleza? Então assim a gente vai ter 2 aulas, só que uma é em tempo real. A outra vai ser gravada. De boa? Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu queria então agradecer aí mais uma vez a presença de vocês. Eu vou ficando por aqui porque eu já tenho que sair e entrar em outra aula. Né? Que horas que é mesmo? Eu ainda estou me acostumando aos novos horários. 2h25, né? Já são 2h23. Então eu vou ficando por aqui. Mas eu peço, por favor, baixem esse quadro. Tentem resolver a questão que faltou. Fala aí, Márcio. Tá. Márcio tá falando aqui, ó. Ei, Douglas, o jeito de resolver questões de calor latente é igual ao modo de resolver calor sensível? Sim, viu, irmão? Você lê o texto, destaca as informações e procura colocar na equação. Do mesmo jeitinho, tá bom? Se tiver dificuldade, me procura, que eu arranjo um tempinho para te ajudar, beleza? Me procura lá no WhatsApp. Tô às ordens, galera. Pra todo mundo. Tô às ordens. Beleza? Tchau, tchau. Até mais. Fui. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Se cuidem.